Então, tô meio com medo de ver esse filme. Acho que o hype dele me deixou apreensivo. Não sei se vai ficar. Quer desistir? Eu não sei, eu tô meio com medo. Calma. O hype tá muito forte, eu não sei se eu vou. O filme já vai começar, mas antes, algumas informações da Porto Seguro. Olá, tudo bem? Eu sou o Renato Silveira. Oi, eu sou Raquel Gomes. Começando mais uma Central Cinematório, hoje com debate sobre hype. O que é o hype? De onde vem o hype? Você já foi vítima de hype? Você já criou o hype? Vamos discutir essas questões hoje aqui na Central Cinematório. Lembrando que essa transmissão, inclusive, está aberta ao público, né? Porque nós queremos que as pessoas conheçam a Central Cinematório, que elas conheçam a nossa transmissão ao vivo, hoje, sábado, dia 23 de setembro de 2017. Inclusive, estou vestido aqui em homenagem à banda The Who, né? Que se apresenta hoje no Rock in Rio. E a gente faz essa transmissão ao vivo, hoje aberta ao público, para que as pessoas possam conhecer um dos benefícios que os nossos padrinhos e madrinhas têm. Né? Quem é colaborador do Cinematório, quem é apoiador do Cinematório, tem acesso a essa transmissão ao vivo todo fim de semana e pode interagir conosco, além de outros benefícios, como a nossa newsletter semanal, tem também o nosso Cineclube, né, em que fazemos discussões mensais sobre filmes famosos e tudo. Tem o nosso grupo exclusivo no Telegram para a gente bater esse papo e tem também transmissões em vídeo, né, para a gente discutir. Sem falar no acesso antecipado, né, ao podcast Em Foco, né, que é o programa premium da casa, né, que a gente discute filmes, filmografias, né, então você que apoia o Cinematório tem esses benefícios. Gravado no estúdio da Rádio Confidência, né, os novos estúdios da Rádio Confidência aqui em Belo Horizonte, que são coisa de primeiro mundo, né? Chiquérrimo lá, viu? Isso aí. Bom, a nossa discussão aqui hoje, né, Raquel, ela é motivada por um filme que acabou de estrear, né? Que é o Mãe, do Darren Aronofsky. Isso. E assim, acho que a gente já tá num nível que todo mundo já sabe o que é hype, né? Mas aí a gente pesquisou para saber a origem deste termo. Exatamente, né? De onde vem? De onde vem? E ele é derivado de uma outra palavra, né? É um termo em inglês, para começar, hype. Né? Ele ainda não foi aportuguesado, né? Ainda não tem a grafia H-A-I-P-E, né? Mas com certeza alguém vai usar em algum momento. Né? Mas por enquanto é H-Y-P-E, hype. E vem de quê? Vem de hipérbole, para quem não faltou nas aulas de português, vai lembrar que hipérbole é uma figura de linguagem que quer dizer exagero, né? Corresponde a efeitos enfáticos. Exato. Né? No significado das palavras, assim. É aumentar algo, né? E é algo que a crítica usa muito, né? Quem escreve crítica gosta muito de usar hipérboles. Não todo mundo, né? Mas é comum você encontrar na crítica o uso de hipérboles. Né? Também é comum nas notícias. Nas notícias, na publicidade, então, nem se fala. Né? E é uma figura da retórica também, né? Que induz a esse exagero, né? Você inflamar o seu discurso, e aí a gente vai para a política, né? Afinal de contas, hipérbole é uma palavra que tem uma etimologia que tem origem no latim e também no grego. Né? Então, se a gente for para a política, a gente vai encontrar hipérboles e hipérboles e mais hipérboles nos discursos dos políticos, né? Principalmente quando eles estão em campanha, né? Ou sendo acusados, denunciados. Né? A gente sempre encontra isso. Então, temos essas definições de onde vem o termo hype. Agora, o termo específico hype, né, ele, segundo os dicionários Oxford e Merriam-Webster, ele começou a ser usado na década de 1920 e ele tinha um outro significado. Né? Ele deriva nesse local, né, nesse período do tempo,
né, ele deriva de hipodérmico, olha só que curioso. Né? E hipodérmico é o quê? Por baixo da pele. Por baixo da pele. Né? Que algo na verdade que é, inclusive... Que é hipo, né, na verdade. Que é até curioso isso. Mas eu acho interessante porque é algo não natural, que é colocado embaixo da pele. Ou colocado ou que começa a surgir por baixo da pele. Né? Que seria tipo algum tipo de fungo, sei lá. Existem... algum edema, né? Algum tumor, sei lá. Sim. Existem, inclusive, aplicações de seringa que são hipodérmicas, que é exatamente, né, para aplicar nessa camada que vem abaixo da pele, assim, é onde tem que ser aplicado a vacina ou o medicamento. A própria agulha ela já é hipodérmica para poder atingir essa camada. E me faz lembrar de teoria da agulha hipodérmica, que é uma teoria da comunicação que já está obsoleta, assim, porque ela tem algumas falhas e limitações, que é essa ideia de que a mídia funcionaria como uma agulha hipodérmica, sabe? De lançar algo para a população, né, para a sociedade, e as pessoas receberem isso de forma passiva. E de uma mesma forma também, né? Que fosse assim, como se fosse mesmo uma injeção hipodérmica, assim, todos recebendo a mesma coisa, da mesma forma e ao mesmo tempo. Então, assim, pelas limitações de não considerar a individualidade desse público, as mediações, né, enfim, de não considerar muitos outros elementos, ela acaba se tornando obsoleta, mas ela ainda é uma teoria em que se estuda para poder ter, assim, uma base para novas, né, e em outras também, assim, ela, apesar de ela ser obsoleta, ela ainda faz parte dos estudos. Massa. Porque na época em que se começou a estudar sobre isso, que ainda estavam vendo os efeitos da mídia nas pessoas, né? E assim, até para ter até para quem trabalha com isso saber lidar. Então, assim, as primeiras ideias que surgiam eram essas mesmo, assim. Então, achei curioso, sim, porque tem a ver com essa coisa de não ser natural, né? De ser injetado. E nesse uso, né? Lá na década de 20, segundo os dicionários Oxford e Merriam-Webster, hype tinha o significado de truque ou trapaça, né? Alguém que fazia algo para enganar. Então tem a ver com isso também, né? Num certo sentido, essa coisa da injeção, né? Você injetar algo e você tá tipo tentando fazer algo que é um truque, né? Uma trapaça para você resolver algum problema. E tendo a ver, agora puxando isso, porque eu também me deparei com esse significado, era uma gíria usada para se referir a pessoas viciadas em drogas. E a gente sabe que tem drogas injetáveis, né? Então pode ser que em algum momento a palavra hype foi usada para isso também. Curioso, né? Curioso, porque também já foi usada na moda, acho que ali por volta do início dos anos 2000, para pessoas que eram cool, sabe? Essas pessoas que tinham essa coisa mais fashionista, pessoas mais ousadas. Então, assim, uma pessoa hype seria uma pessoa que tá antenada, sabe? O cool mesmo, né? O legal, assim. Bacana, né? E o uso do hype que a gente vai discutir aqui hoje, né? É uma aplicação que é feita, né? Como a gente começou falando, na crítica, né? Dessa coisa da hipérbole, e que é muito usado para a gente se referir a esse buzz, né? Esse barulho que é feito em torno de alguns filmes pouco antes do lançamento ou durante o seu lançamento, né? No caso dessa discussão de hoje, ela é motivada pelo filme do Darren Aronofsky, O Mãe, que teve uma repercussão muito grande nos festivais por onde ele passou antes de estrear no circuito comercial. Foi um filme que teve uma divulgação, uma publicidade muito esperta, justamente por isso, porque divulgou muito pouco, né, sobre o que se tratava a história. Os primeiros trailers escondiam, né, ninguém sabia, na verdade, sobre o que era esse filme, até pouco tempo atrás. Ele meio que chegou assim de surpresa. E o Darren Aronofsky é um diretor que é muito cultuado, né, desde aí de Requiem para o Sonho. Depois ele fez o Cisne Negro, o Lutador, né, o Noé. É um diretor que é sempre muito visado, né? E eu lembro que quando ele fez o Fonte da Vida,
foi quando as pessoas começaram a torcer o nariz para ele, né, uma parte da crítica, justamente porque criou-se muito hype em torno da produção, que seria uma coisa épica, que ia atravessar 3 períodos do tempo. Enfim, é um projeto que deu muito errado também por problemas de produção, né? Então, um filme que teve esse hype que o prejudicou, né? E voltando agora para o Mãe, criou-se toda essa coisa, né? Porque nos festivais, as críticas que chegaram pra gente através da internet, né, falavam que era um filme que deixava as pessoas perturbadas, que a Jennifer Lawrence estava numa atuação que era para Oscar, o Javier Bardem também, que o Darren Aronofsky fez um filme que ninguém pode ficar indiferente a ele, né, que tinha gente passando mal. Depois chegaram essas informações também, né, que as pessoas veem um filme e não conseguiam nem almoçar depois. E aí, quando o filme estreou aqui no Brasil, teve as cabines de imprensa e tudo, a gente viu esse mesmo tipo de reação sendo replicada aqui, né, as pessoas falando nas redes sociais, tudo, nossa, o filme me deixou louco, né, não sei o que, nossa senhora, vocês têm que ver esse filme, nossa, enfim, surgiu tudo isso que a gente chama de hype. Né? E aí, assim, isso prejudica, né, a gente tá gravando esse vídeo poucas horas depois de termos visto o filme, né? Você sentiu que esse hype te prejudicou no caso do filme do Aronofsky? Só assim. Antes de responder a pergunta... Isso. Okay, não, pode falar, né? Porque você já ia falar alguma coisa antes, né? É porque a gente vai gravar um podcast sobre o filme, então a gente não vai comentar o filme. É só essa experiência mesmo do hype que eu quero que você fale. Não, é que eu queria comentar sobre buzz também, que também é um outro termo e que tem essa diferença, porque o buzz seria a discussão. É quando algo gera bastante discussão, né? Inclusive tem ferramentas de publicidade de marketing que chama buzz marketing, assim, que é focado nisso, né? Quando você lança um produto, lança, sei lá, um filme mesmo, aí o buzz marketing é para fazer com que esse produto seja discutido, tenha um valor social ali, né? É diferente do hype, que é exagero, né? Então, só pra gente já trazer um outro termo também, que é bastante usado, assim, sobre a interferência do hype. Então, é difícil pra mim medir isso, porque eu não me sinto tão afetada pelo hype, porque o hype está principalmente nas redes sociais. E eu tenho estado um pouco ausente do Twitter, por exemplo, que é onde eu acredito que seja o maior o maior veículo que provoca esse hype, assim. Então, eu vejo que tem muita discussão nos meus grupos que eu participo, né? Grupo de cinéfilos, grupo de críticos. Eu vejo que tá tendo discussão, ou seja, tá tendo buzz, porque eu não li se estavam exagerando em relação ao filme ser muito bom ou ser muito ruim, enfim. E eu vejo também que quando você abre, assim, né? Você abre o Twitter, abre o Facebook, aí tem sempre alguém comentando alguma coisa e tal. Então eu vejo que realmente tá acalorado, assim. Mas eu não acho que tenha me afetado enquanto espectadora do filme. Exatamente por isso. Porque eu estou, de certa forma, distanciada, sabe? Eu tenho esse distanciamento, assim. Mas eu acredito que para quem não tem esse distanciamento, para quem tá, né, mais ativo ali e comentando e sempre presente ali na rede e tal, eu acho que pode afetar, sim. Porque talvez cria uma expectativa. Nossa, esse filme vai ser bom demais. Nossa, olha o que as pessoas estão falando, olha isso, olha isso. Então, essa expectativa já te deixa, assim, não é preparado, mas já te deixa, assim, com uma certa pré-disposição pro filme, pra como você vai recebê-lo, sabe? Você já tá esperando muito dele. Aí quando você chega lá, se ele não alcança essa expectativa toda, o filme passa a ser não tão bom. E talvez se não houvesse essa expectativa toda, você o consideraria muito melhor. Entende? Então eu acho que pode afetar, sim.
No meu caso com Mãe, já foi uma coisa, eu já tô tão habituado assim com essa coisa do hype, que eu já consigo identificar algumas coisas que eu falo assim, isso aí é coisa do marketing. Então eu já meio que ignoro, sabe? Então assim, no caso desse filme, eu não acho que a minha percepção dele foi afetada pelo hype, porque eu consegui fazer esse distanciamento. E eu tenho algumas ressalvas também em relação ao diretor, né? Então eu já não fico assim. Acho que se fosse, por exemplo, um outro cineasta que eu goste mais, né? Eu mesmo já criaria um hype interno, sabe? E com uma expectativa para ver o filme dele. Isso eu já tive uma coisa um pouco mais fria, sabe? Para criar, né, essa predisposição que você falou. Mas eu vejo que assim, as pessoas, elas costumam querer externar a reação delas de tal forma, né, nas redes sociais, que elas ajudam a criar esse hype, talvez até sem querer. Né? Elas, tipo, gostei demais do filme, então eu vou lá na rede social, no Twitter, no Facebook, no Instagram, assim, nossa, vocês têm que ver esse filme e tal, é filme do caralho e tal, tem que ver, não, maravilha. E aí você já cria, né? As pessoas já ficam, nossa, então tem que ir lá ver qual que é, né? E quando há uma reação em cadeia, né, nesse sentido, aí o hype vai só crescendo, só crescendo. Esse, pelo menos, eu vejo que é um hype genuíno, porque vem das pessoas, né? O hype que para mim é o fake, é aquele que é produzido, né? Que é uma coisa já arquitetada para se vender o filme. Para vender o filme, é esse hype que vem de sessões de pré-estreia. Geralmente os distribuidores, né, os estúdios, e eu não estou falando aqui do Brasil especificamente não, isso eu falo de uma forma geral, né? As premieres que são feitas, né, para os críticos norte-americanos, para o público em geral mesmo, às vezes nem é só da crítica, né? Quando é da crítica acho que é até pior, porque a pessoa ela tinha que ter esse distanciamento, né? Uma isenção, né? E ela já fica deslumbrada com o negócio, né? Acho que talvez só de estar ali vendo o filme antes de todo mundo, ela fica deslumbrada e já vai querer, né? Porque entra no jogo também, do estúdio. Tem né? essa coisa do ego, assim, de eu estou vendo numa sessão especial. Eu preciso que as pessoas saibam que eu vi um filme muito foda numa sessão especial e todo mundo tá esperando pra esse filme. Tem isso. E sempre que assim, pré-estreia e cabine não tem nada de especial, né? Vamos combinar. Depois que você vê qual que é, você vê que, primeiro, qualquer pessoa pode entrar. Né? Você não tem que ser especial para entrar numa cabine ou numa pré-estreia. Você tem que ter um convite. É isso. Você não tem que ser especial nem nada. Né? Algo que, na verdade, facilita o trabalho de quem faz críticas, né? Porque vai ser uma sessão ali antes, então você tem mais tempo de fazer sua crítica, por exemplo, como geralmente eles fazem antes da estreia, né? Você pode ver esse filme, já escrever sobre ele, e aí, quando o filme é lançado, você já tem o texto pronto. Então, é algo prático. Mas existem outras implicações aí que tornam... que as pessoas tornam isso especial, mas não é especial. É só algo para facilitar o trabalho. Principalmente assim, quando a sessão ela acontece 2 dias, 3 dias antes da estreia. Nossa, que diferença que vai fazer você falar depois, né? Que o filme estrear. Nossa! Então, assim, é algo que com o tempo passou a me incomodar e hoje eu acho insuportável esse negócio da pressa para falar o que você achou do filme. Né? É algo que, inclusive, os estúdios se apropriaram disso, os distribuidores se apropriaram disso para marketing. Hoje, inclusive, há empresas no Brasil que cobram de críticos de cinema a opinião deles, né? E, inclusive, forçam a publicação de críticas no dia da estreia justamente para o distribuidor, né, usar isso como marketing. Né? A clipagem aí que as assessorias fazem virou um instrumento de marketing, né? De publicidade. Uma publicidade que eles não gastam nada. Eles só exibem o filme e você, crítico de cinema, que foi lá para fazer o seu trabalho, para poder ver o filme com antecedência, né? Escrever para o seu veículo, acaba servindo como uma espécie de garoto propaganda, né?
Então é algo realmente que tem que se questionar, é algo que vem diminuindo, né, cada vez mais a importância, né, e a seriedade de um trabalho de uma crítica de cinema, né, uma crítica de cinema que é realmente bem produzida, que tem uma isenção e que vai ter uma opinião embasada, né, porque se você vai escrever com pressa para entrar no hype, com certeza vai sua sair superficial, vai né? sair prejudicada. Porque isso é inegável, né? Quanto mais tempo você tem para pensar sobre o filme, pesquisar sobre temas que ele, né, te faz refletir e tudo mais, melhor vai ser seu texto, assim. Então... Bom, a gente já está desviando um pouco de assunto, falando de outros problemas, né? Mas todos eles derivam justamente dessa coisa do hype, né? Que os estúdios, principalmente, se beneficiam disso para poder alavancar aí o interesse das pessoas e vender mais ingressos, né? Mas vamos aqui, Raquel, pensar no seguinte: quais tipos de filmes, ou quais filmes especificamente, você já teve uma experiência ruim com hype? Que você estava aguardando muito. Enquanto você vai pensando aí, eu vou citar alguns. Por exemplo, eu diria que o mais recente, o Dunkirk, né, do Christopher Nolan, esse foi um filme que o hype me prejudicou, né? E olha que com o Nolan eu tenho o mesmo problema com o Darren Aronofsky. É um diretor que eu não sou assim, um fã absoluto, né? Tenho certas ressalvas, então eu já vou para o filme com mais tranquilidade, né? Sem assim, criar muita expectativa. Mas nesse caso, o jeito que as pessoas falaram dele, né, antes da estreia, né, a partir das exibições de pré-estreia nos Estados Unidos e tudo, eu falei assim, pô, deve ser o melhor filme do ano com certeza, né? Porque as pessoas estão falando assim, é o melhor filme que inclusive o próprio Nolan já fez. E não é isso, né, gente? Depois que ele foi lançado, os próprios fãs do Nolan viram que não era isso tudo, né? Então é um problema sério. Os filmes da Marvel, então, meu Deus do céu, esses então é o hype puro, né? E vários deles também eu já achei assim que, pô, né, esse deve ser legal, né? Já que estão falando tanto, deve ser bacana. Quando você vai ver, né, não é isso tudo. Cara, eu tô pensando, mas eu não consigo me lembrar. Vamos ver. Mas com certeza esses todos de super-herói sempre é um hype gigantesco e quando você chega, puxa, não é isso tudo não. Pera lá. Eu vou olhar aqui se tem alguém no nosso chat que está... Ih, deu uma travadinha aqui, gente. Mas eu já vou abrir aqui de novo. Vamos ver aqui. Ixi, tá travando. O chat tá travando aqui, mas enfim. Foi. A Marina, né? A Marina Oliveira, que inclusive agora faz parte da nossa equipe. Agora faz parte da nossa equipe. Né? Aliás, de todas as notícias cinematográficas da semana, essa é a melhor, né, gente? Nossa nova equipe lá no Cinematório. Exatamente. Confiram lá o podcast Plano Sequência, né? E vejam vejam lá as novidades, né, que a gente vai colocar no site aí com o tempo, né? Inclusive o pessoal vai passar a escrever lá pra gente. Vamos criar um hype aqui em torno do Plano Sequência, né? O melhor podcast que você já ouviu. Né? Você nunca vai escutar nada parecido. Né? A Marina, então, ela está dizendo que o hype maior desse ano para ela é Thor Ragnarok, né? A gente está falando aqui dos filmes da Marvel, e Star Wars Os Últimos Jedi. Star Wars, realmente, esse eu falo como fã, né? Eu crio meu hype interno para Star Wars. Até agora, né, o Despertar da Força e Rogue One corresponderam às expectativas. Os Últimos Jedi eu também estou esperando bastante. Agora o próximo aí, os Han Solo, os outros que estão dando problema aí de produção, já não sei, né? Mas, por exemplo, os episódios 1, 2 e 3, esses já são. O primeiro, então, né, o episódio 1, esse todo mundo foi assim, com sede, né? Porque, poxa, depois de tanto tempo, né? E nem é um filme que eu acho terrível, não. Mas claro que ele é inferior a todos os outros, né, da franquia. Ou não?
Eu às vezes fico com dúvida. Não, porque o Retorno de Jedi e Ameaça Fantasma, pra mim, são meio pareados em ruindade. Mas enfim, isso é discussão para outra hora. O Alexandre tá falando aqui, ó, que tá no hype do Thor também, mas com Star Wars ele não se importa muito, então pra ele não vai ter esse hype, essa expectativa, né? Aí a Marina falou pra ele, ó, você não tem coração. Ai. Rei do hype definitivo, Esquadrão Suicida. Concordo plenamente. Esse Esquadrão Suicida, gente, foi assim, um hype dos mais forçados que a gente teve nos últimos anos. Esse é o exemplo de hype que veio do estúdio, né? Nossa, cara, aquilo ali foi muito forçado mesmo, porque inclusive as exibições aconteceram quase que simultaneamente nos Estados Unidos e aqui no Brasil, né, nos outros países também. E aquela coisa com o Jared Leto, você não ia aparecer, ai, como que ele vai aparecer, essa coisa toda assim. Nossa, é difícil. A Marina tá dizendo, né, que o Mãe gerou o hype e agora o buzz, com certeza, né? E que mais aqui? A Isabel também tá aqui conosco, nos acompanhando. Oi, Isa, primeira vez que ela tá aqui, né? Eu acho que sim. Bem-vinda. Coisas de marketing eu não confio muito, né? O Ghost in the Shell levou as pessoas para o Japão, fez um mega evento super tecnológico e o longa me decepcionou. Você foi no evento, Marina? Do nível de discussão e filosofia do anime e do mangá, diz a Marina. Pois é, realmente, né? Esse é um também que teve toda essa promoção por trás e não deu muito certo, né? Assim, eu nem achei o filme tão ruim assim. Mas perto do original, né, da do animação, anime, realmente. ele fica devendo. Agora, falando sobre a forma como que Mãe foi divulgada, eu gostei, assim. Eu acho que eu gosto muito mais quando é pelo mistério, sabe? Igual você comentou, né? Uhum. Que ninguém sabia ainda nem qual era a história. Então eu acho isso bem interessante, assim. Porque cria esse mistério mesmo pra você conseguir ir pro cinema com o mínimo de sei lá, de background, de carga ali, sabe? Pra você conhecer aquela história a partir do filme mesmo e não de outras coisas, né? Então eu gosto que seja assim. Por exemplo, eu gosto muito dos trailers de Star Wars também, porque eles não são trailers que entregam tudo. Verdade. Né? Mas, bom, deixa eu tentar lembrar de mais algum aqui que tem. Agora, vamos tentar pensar em filmes que a gente ajudou a criar o hype. Baby Driver. É verdade, né? Baby Driver, porque você sai daquele filme, você quer gritar pro mundo, veja, porque é bom demais. Então, assim, é um negócio, sabe, que te move, porque ele te deixa naquele fogo, assim. Eu lembro que eu que nem uso tanto, fui direto lá pro Twitter e já coloquei, nossa, Baby Driver é bom demais, nananana. Então eu ajudei. Agora, é curioso você falar isso porque tem o que vem depois do hype, que é o backlash. O backlash é justamente essa onda de pessoas que começam a rejeitar esse filme que todo mundo tá elevando, né? Então quer dar uma baixada na bola. Então, o Baby Driver meio que sofreu isso. Não muito, né? Porque ele ainda continua sendo um filme muito adorado, assim, pela maioria das pessoas. Mas eu vi, depois da estreia, que tava todo mundo, né, empolgado, eu vi alguns críticos já colocando, né? Falando assim, não, mas que porcaria, era disso que vocês estavam falando. Aí já né? É o contrário, né? Aí já quer colocar bem pra baixo, assim. Já quer chamar atenção pelo contrário, assim, de ser muito ruim, algo assim, não é nada disso que vocês estão pensando. É complicado, né? Sempre tem. Pois é. Né, costuma acontecer isso mesmo. No fim das contas, Nolan, eu acho que são os principais com isso, porque os filmes do Nolan agora estão polarizados, né? Tem os defensores, né, os noletes e tudo, que defendem até quando o filme é ruim. Olha aí, não admitem, né, que o filme é ruim. E tem aqueles que vão torcer o nariz para qualquer coisa, aí não consegue enxergar nada de bom no filme, né? Aí vira essa rixa, né? Eu tenho os meus diretores favoritos, lógico, diretoras também. Eu costumo, assim,
antes de ver um filme novo deles, eu costumo torcer para que o filme vá bem, porque eu gosto daquela pessoa, né? Eu gosto daquele artista, então eu quero que ele esteja sempre bem, sabe? Produzindo e motivado. Então, assim, antes de ver, eu já tô torcendo. Espero que dê certo, espero que as pessoas gostem, tudo. Por causa desse afeto que eu tenho com o diretor ou diretora. Mas, se eu assistir e identificar coisas que eu não goste, eu vou falar. Não é só porque eu sou fã que eu não vou, sabe, que eu vou ficar defendendo até nos erros. Isso é um problema, porque tem gente que acha isso, que quando a gente tá elogiando muito e sabe que a gente é fã, né, do diretor ou de uma franquia, né, igual Star Wars, aí acha que é porque a gente não quer apontar os erros. Não. Sabe? Daí parece que assim, a pessoa ela não enxerga uma credibilidade nesse sentido. Porque a gente já declarou que é fã. É estranho, né? E aí não tem nada que faça ela ser convencida do contrário. Né? Um caso, por exemplo, aproveitando que a Marina tocou no tema, o Shyamalan. Né? As pessoas sabem que eu gosto muito do Shyamalan. Então, assim, quando eu elogio um filme dele, parece que eu já estou dizendo automaticamente que é o melhor filme de todos os tempos. Eu posso falar assim, é um filme bom, eu gosto do filme. As pessoas escutam, nossa, é o filme perfeito. Né? Mas não, tipo, isso é engraçado, porque no podcast que a gente gravou esse ano, né, falando do Fragmentado, a gente deu uma geral na carreira do Shyamalan, eu falei que eu vejo problemas, principalmente ali nos filmes que ele fez depois de A Dama na Água, né? Tem problemas de roteiro e tudo, mas ninguém escutou isso. Parece que entra aqui e sai por aqui. Né? Isso é curioso. Aí não, eu defendo todos os filmes do Shyamalan. Né? Eu sou o xiita, o fã xiita, Shyamalanista. Né? Então claro tem que isso. Assim, porque a gente gosta de um diretor, significa que a gente está mais atento a linguagem dele, sabe como? Tipo assim, a gente tá mais sensível à linguagem dele, porque a gente já captou essa mensagem. A gente tá em sintonia. Entende? Sim. Sem fazer julgamento de valor aí, pra quem não tá na vibe, outro termo, daquele, por exemplo, do Shyamalan. Não gosta tanto do Shyamalan. Então, assim, não tá em sintonia com ele. Então, obviamente que quem já gosta, tem mais chances de entrar em sintonia com um filme novo do que quem não gosta. Mas o contrário, gente, é completamente possível, sabe? Alguém que não gosta, se for de mente aberta, sabe? Pra poder, né, ver tanto defeito como também ver as qualidades, consegue gostar também de um filme dele, assim, ou de outro, sabe? Mas o problema também tá aí, porque às vezes assim, eu não gosto, eu não vou nem ver. Ou então vai ver já com aquela carga negativa que impede de ver qualquer outra coisa positiva, assim. Então, eu sempre vou bater nessa tecla. Eu acho que você precisa estar de mente aberta para qualquer filme, tirando Polícia Federal. Porque a questão é essa. Às vezes, naquilo ali que você, né, não está predisposto, quando você assiste de mente aberta, você consegue enxergar coisas que são positivas, sabe? Ao mesmo tempo que quando você já gosta, você tem que ter seu olhar crítico também. Não pode ser simplesmente, sou fã, então tudo que fizer vai ser maravilhoso, eu vou apoiar 100%, e é isso mesmo. Não, né? Assim, até assim, como trabalho, né, no nosso caso, como trabalho de crítica de cinema, assim, a gente precisa ter esse distanciamento, porque senão realmente perde credibilidade. Verdade. Bom, antes da gente encerrar, só mais alguns comentários aqui. A Isabel tá dizendo que pra ela não tem mais nada com hype esse ano, mas ela tá curiosa com o filme do Thor, né? Porque ela gosta de O Que Fazemos nas Sombras, né? Que foi o filme, um dos filmes anteriores dirigidos pelo Taika Waititi, né? Que é o diretor dele, né? O neozelandês. E ela disse que tem hype com Visages Villages, que é o filme da Agnès Varda. É o hype cult. É o hype cult. Vamos subir esse hype, vamos fazer esse hype ficar pop, de cult para pop.
Vamos fazer uma hashtag, vamos fazer um hype aí, vamos ajudar a Vardar. E é isso, né? Aí a Marina tá dizendo aqui que geralmente os filmes do Scorsese geram hype nela e que ela fica evangelizando todo mundo para entrar na igreja Scorsese do 7º dia. Que ela devia ganhar comissão na venda dos ingressos. Pois é. Gente, então, eu acho que só pra gente encerrar, Raquel, acho que a gente pode tentar dar uma dica, né? De como evitar o hype. Como você evita entrar no hype? Vamos ver. Bom, como eu comentei antes, é uma coisa, primeiramente, de personalidade mesmo. Eu, assim, eu sinto que eu tenho um certo distanciamento. Eu não consigo ir muito, assim, no fluxo de hypes, assim, até porque, como eu disse antes também, eu não fico muito tempo nas redes onde isso acontece mais. Por exemplo, o Twitter. Então eu acho que talvez, se for pra dar uma dica, seria tentar não procurar por isso nas redes, sabe? Não sei se é possível, né? Porque você abre e já tá ali. Mas, assim, eu acho que se você conseguir se desviar, sabe? Viu que tá comentando sobre isso, eu acho que tem muita curiosidade também, sabe? De, vou ver o que essa pessoa respondeu. Sabe? Vou ver esse link aqui. Puf, puf. Esses pequenos gestos de toques pra entrar ali já vai criando isso em você. Então, se você conseguir fugir disso, eu acho que de boa, assim, dá pra você ficar mais neutro mesmo. Eu não vejo nem trailer. Eu também não. E como que você evita criar hype? Uma dica. Como que eu evito criar hype? O que as pessoas podem fazer para evitar criar hype? O que você recomendaria? Evitar... Isso aí é dificílimo. Evitar falar a sua primeira impressão assim que sai de um filme, será? Eu acho que evitar hipérboles, né? Evitar, assim, ficar... Nossa Senhora! Você pode simplesmente comentar. Porque fica parecendo um tipo de censura, né? Você dizer o que a pessoa deve ou não deve fazer, né? Eu acho que isso é errado. É por isso que eu não tô querendo muito ir nesse caminho de o que fazer e o que não fazer. Eu acho que vai depender muito de cada um, assim. Eu acho que pra não criar hype, só se você não quiser fazer isso. Eu acho que na verdade assim, é você não ir no fluxo. Você ter um olhar crítico para certas coisas. Então, por exemplo, se você identificou um hype, observe a origem desse hype para você não entrar na onda de graça, entendeu? Você não ser conduzido e aumentar esse hype à toa. Mas aí que tá, porque eu acho que vai haver pessoas que querem contribuir pro hype. Não, tudo bem, mas tô dizendo assim, se você identifica, por exemplo, que é um hype que é forçado, que é o estúdio que tá fazendo um hype, por que você vai entrar nessa, sabe? Você tá vendo que é um filme que assim, nossa, tá dando tanta publicidade, né? Onde você vai, tô falando dele. O filme não precisa que você faça isso por ele. Sabe? O estúdio já tá fazendo isso. Então, para que você vai criar esse hype só para entrar na festa? Sabe? Verdade. Aí eu acho que talvez seja algo que as pessoas possam pensar, né? Para não seguir nessa coisa. Quem viu o filme Eles Vivem, né, do John Carpenter, sabe disso. Quando ele coloca o óculos lá, ele vê as mensagens subliminares em tudo. Faça isso, faça aquilo, né? Obedeça. Então, acho que tem um pouco disso, sabe? Nesse hype forçado da publicidade. Né? No geral é isso, né? Ter senso crítico mesmo, de identificar, assim, que esse fluxo é marketing, esse fluxo, né? Não preciso estar nele, assim. Mas aí depende de você. Bom, eu me lembrei aqui agora que a gente contribuiu pro hype de Twin Peaks, né? Isso foi. Nossa, como isso não teve jeito. Mas assim... Merece, velho. Eu nem diria que é um hype, sabe? Merece até porque eu acho... não é uma coisa que é muito visada pelas pessoas. Exatamente. Né? Sabe, não teve, assim, esse que você falou, essa coisa do marketing. As pessoas que eu falo, assim, no modo geral. Do marketing forçado, sabe? Não teve isso, pelo menos eu não vi.
E, o assim, hype que surgiu veio dos fãs, né? O que eu senti necessidade de fazer foi tentar fazer as pessoas assistirem, sabe? Porque é uma coisa tão diferenciada na televisão. Então eu queria que mais pessoas vissem pra ter esse contato mesmo com a obra do Lynch, assim, sabe? Então é mais nesse sentido. Não, eu não acho que eu exagerei, sabe? Talvez durante os podcasts... exagerar, acho que não exageramos não, mas que a gente contribuiu, assim, pra, sabe, para as pessoas verem assim, nossa, não, então tem que ver isso, porque tá todo mundo falando, sabe? Acaba que a gente contribui. Quando a gente gosta muito de uma coisa e a gente expõe isso, a gente tá contribuindo de alguma forma, né? Então, assim, Maravilha. Mas vejam Twin Peaks. Vejam Twin Peaks, né? E a Marina tá lembrando aqui, ó, que mês que vem tem Stranger Things. E aí, hype virá à tona novamente, né? Não, o hype de Stranger Things ele não acaba nunca, porque não acaba assim, nunca. Eu tô sempre vendo as pessoas comentando, tô sempre vendo os meninos aparecendo em várias coisas, em revistas, em premiações, né? Então assim, é constante, é uma coisa constante. Maravilha, gente. Vamos ficando por aqui nessa Central Cinematório. Muito obrigado por você ter assistido ao nosso vídeo. Dê um like pra gente aí embaixo, tá? Confira também na descrição aí do vídeo o link para a nossa campanha de financiamento coletivo no Padrim. E colaborando você pode assistir a mais transmissões como essa, né? Lembrando que essa transmissão foi feita ao vivo. Você que estiver vendo a gravação e quiser acompanhar outras transmissões da Central Cinematório, torne-se um padrinho ou madrinha do nosso site e você estará conosco sempre. Sempre. E com muito conteúdo. Isso. Um grande abraço. Até mais. Tchau. Tchauzinho, gente.